tarde, pessoal! Mais uma quinta-feira de Siqueira Bem. Eu sou a Aline Siqueira e vou começar aqui hoje o nosso querido programa, né não, Luana? Isso mesmo, já agradecemos aí a todos vocês que estão nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Luana Siqueira, sou nutricionista e apresentadora desse programa maravilhoso aqui. E hoje teremos a nossa convidada especial, Daniela, ginecologista, para falar um pouquinho sobre sexualidade com nós. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, meninas. Eu sou a doutora Daniela Knop, ginecologista, obstetra e trabalho com sexualidade. Então a gente veio hoje para bater um papo por conta do Dia dos Namorados sobre sexualidade. Ai, vai ser um papo muito show, hein? Roda a vinheta. Bom, e hoje, como vocês puderam ver, o programa tá cheio de coisa boa para você já planejar o seu Dia dos Namorados de uma forma bem especial aí com o seu companheiro. E antes da gente iniciar a nossa entrevista, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. Maria Flora Semijoia, nos preparando com seus acessórios lindos. Rita Cabeleireira, cuidando de nós, dos nossos cabelos. E a Aline Siqueira Pilates Studio, que é o estúdio de Pilates aqui da Aline, onde realizamos o nosso trabalho na cidade de Cabreúva. É isso aí, pessoal. E primeiro, estou aqui de volta, né? Senti muita falta semana passada, assisti junto com vocês, mas foi necessário e tá tudo bem agora. E vamos então, né? Porque esse final de semana, pessoal, temos dias de namorado. E você, como é que tá? Tá se preparando para ele, né? Você pensa já ainda, né? Para quem tem um relacionamento mais longo e para quem tá começando ainda tá super tranquilo. A gente espera, né? Na parte do apimentado e tudo mais, no cuidar do relacionamento. Como é que tá o seu relacionamento? E a gente vai então conversar com a Dani. A Daniela veio aqui hoje para trazer muita informação boa. Ela, como ginecologista e também sexóloga, para tirar muitas suas dúvidas e principalmente vamos quebrar tabus. Isso mesmo. Não é não? Com certeza. Quando a gente fala de sexualidade, geralmente, quando fala de Dia dos Namorados, geralmente remete a gente sexualidade, sexo. E sempre que a gente pensa em sexo, a gente pensa em com quem, certo? Errada, né? Tá tudo errado. Por quê? Nós aqui, ó. Porque a sexualidade... Isso. Por quê? Porque a sexualidade é um relacionamento que a gente tem que ter primeiramente com a gente mesmo, né? A sexualidade, A sexualidade, ela é baseada em 7 pilares, cuja 3 pilares desses 7 são extremamente pessoais, né? Que não tem nada a ver com o outro. Então, a saúde mental, a autoestima e o autoconhecimento nada tem a ver com o seu parceiro, tem a ver unicamente com você. Então, se você não conseguir manter esses pilares bem, você não vai estar bem com os demais pilares. Então, a sua libido, a sua sexualidade, com certeza vai estar alterada. Então, a gente vai pensar ali na saúde mental. Com certeza, uma ansiedade, o estresse, né, os problemas do dia a dia, a rotina, se a gente não souber lidar bem com elas, elas vão ser um banho de água fria na sua libido e com isso vai afetar o seu relacionamento. Outro dos 2 pilares é a autoestima e o autoconhecimento. Então, uma coisa que é muito importante para você, que quer se preparar bem para esse dia, independente se está com um parceiro ou se tá sozinha e vai ficar na sua casa tomando seu vinhozinho, assistindo seu Netflix, com ou sem parceiro, é se olhar para você, cuidar de você, entender dentro de você o que excita você, né? O que te excita, o que te faz pensar em sexo, o que te faz ter ali ligações sexuais mentais no seu dia a dia para você manter a sua mente erotizada. E aí sim, a gente vai ter resultados no nosso corpo. Eu gosto de falar que a mente, quando a gente tem uma mente erotizada, o corpo segue o fluxo, né? Agora, se a gente não erotiza a nossa mente, fica um pouquinho mais difícil.
sempre que a gente pensa em sexualidade, em saúde sexual, eu gosto de falar que é muito pesado a gente colocar nos ombros da nossa parceria, né, dos nossos parceiros, das nossas parceiras, a responsabilidade de nos fazer feliz, de nos trazer prazer e de nos fazer gozar. Então é por isso que é muito importante que a gente saiba como fazer isso sozinha. Eles vão ser, sim, vão fazer parte disso, mas não podem ser peça-chave, né? Não pode ser fundamental. Eles têm que fazer parte, porque se você não tiver um relacionamento, se você estiver sozinha, você consegue viver bem e ter prazer, né? Sem isso. Certo, meninas? Olha só. O que fala super, desculpa, Lu, né? Da somatória, né? Certeza. Ou seja, já levamos uma de cara, né? Né? Que inclusive a gente sempre vem falando sobre o se queira bem e a primeira Exatamente. coisa é se queira bem. Exatamente. Né? E adorei essa super introdução, porque você tá completamente certo. O Dia dos Namorados a gente pensa assim em casal, mas o se queira bem a gente precisa muito pensar primeiro na gente, Com certeza. segundo na gente, terceiro na gente, e aí a partir de então a gente consegue até ter um relacionamento, Sim, né? nos Estados Unidos, o dia dos namorados é o Valentine's Day, né? Que é o dia de São Valentim, que é o dia do amor, na verdade. Lá não é uma questão muito de casal, é uma questão mais de amor. Então, a gente vê que no dia dos namorados nos Estados Unidos, às vezes o filho dá um presente para a mãe, porque é o dia do amor. E eu acho mais legal e mais interessante porque ele não exclui outras pessoas que não têm um relacionamento, né? Porque você fala, o dia dos namorados, o solteiro faz o quê? Chora? Não! Então, eu acho que o Valentine's Day, ele fala do amor entre um casal, entre um homem e uma mulher, duas mulheres, dois homens, sobre o amor do relacionamento, né, de casal, mas também fala de outros tipos de amor e principalmente sobre o amor próprio, que é o mais importante de todos, porque se a gente não se ama, não tem jeito, né? Haja Perfeito. relacionamento pra aguentar, né? Ah, é verdade. Perfeito. A introdução. Então, só para confirmar se eu entendi, Daniela. Então, para a gente se preparar e bem para o Dia dos Namorados, ao invés da gente pensar primeiramente no nosso parceiro, em agradar o nosso parceiro, em fazer um momento todo especial, se a gente não tiver a nossa sexualidade em dia, esses 3 pilares que você falou, de nada vai Exatamente. adiantar. Primeiro você tem que pensar em você, na sua saúde mental, claro, na sua saúde física também, mas assim, na sua autoestima, no seu autoconhecimento. Na hora que você tiver esses 3 pilares em dia, acho que você vai estar pronta para um relacionamento, entendeu? Inclusive- Que isso é o relacionamento de você com você mesma. Sim. Desculpa. Inclusive até o contrário, né? De ou estar preparando ou esperando. Exatamente. E aí a gente até evita frustrações, Sim. né? Porque às vezes a gente fica esperando muito do outro, né? Aí o que ele vai preparar, vai ser um jantar, eu vou ganhar um presente. E a gente cria uma expectativa, e a expectativa é sempre broxante, né? Porque a gente acaba criando uma expectativa e se ele não chega, né, ao nível daquela expectativa, gera uma frustração, que também é uma questão ali que acaba com a nossa libido. As frustrações, sejam elas, né, sobre o que você espera do outro, do parceiro, são péssimas, né? Acabam atrapalhando bastante a libido e o desejo. Perfeito. Ó, então, pare um pouquinho de colocar toda a responsabilidade no outro e cuide de você primeiro, para aí você tá pronta para ter um relacionamento saudável. E Daniela, conta então já um pouquinho pra gente, já que você citou os solteiros aí de plantão, que a gente não vai excluir vocês dessa, tá? Fale pra nós o porquê essa diferença tão grande, né, sobre a sexualidade, o desejo sexual de uma pessoa na solteirice, naquela pessoa que acabou de terminar um relacionamento, por exemplo, ou aquela pessoa que já tá num relacionamento há anos. Por que essa diferença? Sempre que a gente começa um relacionamento, a gente começa com muita novidade, muita excitação. A descoberta, ela é muito excitante, né? Então, um casal que não se conhece, tudo vai excitar aquele casal. O desejo espontâneo é enorme. Uma simples mensagem no WhatsApp, né, faz você fantasiar 1 milhão de coisas na sua cabeça, né? E às vezes as primeiras relações sexuais, elas nem sempre são as melhores,
porque os estímulos ainda não estão super alinhados. Mas o desejo espontâneo é incrivelmente enorme, porque é tudo novo. A partir do momento que esse casal ele começa a se conhecer, né? E infelizmente, a gente não conhece só a parte boa das pessoas, né? A gente conhece todas as qualidades, mas a gente conhece os defeitos, a gente conhece as manias. E aí, também com isso, vem uma carga ali que vai pra cama junto. Eu gosto de dizer que quando a gente está num relacionamento novo, a gente se esforça muito mais para agradar o parceiro, né? E para levar esse parceiro a conhecer os seus pontos de prazer. Então a gente mantém ali uma desenvoltura sexual que se perde ao longo dos anos. Por quê? Porque se o parceiro já sabe tudo que ele precisa fazer para me excitar, ele não precisa se esforçar. E nisso a gente entra naquela cinética de sempre fazer as mesmas coisas e não se esforçar para descobrir. E a descoberta, ela é sempre fundamental. Mesmo que você já conheça seu parceiro há 10, 20, 30 anos, com certeza vão ter coisas novas a serem descobertas. Eu falo isso porque eu vou fazer 10 anos de casado o ano que vem com meu marido, esse ano 9. E há um tempo atrás eu estava ouvindo um podcast sobre sexualidade, que é uma coisa que eu adoro, e era um podcast que falava sobre fetiches. E eu achei aquele podcast super interessante, eu ouvi sozinha, e aí numa outra oportunidade, eu e o meu marido, a gente foi sair à noite, e estávamos só nós dois, e no carro, né, eu ia para São Paulo, então dá uns 40 minutos até lá, falei, vamos ouvir esse podcast? E eu ouvi junto com ele, e foi muito legal. Por quê? Porque trouxe pra gente discussões de coisas que a gente nunca tinha discutido antes, né? E aí eu achei interessante as expressões, as opiniões que ele tinha, e que muitas vezes na minha cabeça eu achava que ele ia fazer careta, que ele ia achar um tabu completo, e que não, muitas vezes ele fez expressões que eu falei, dá pra gente discutir o assunto, o que você acha, e até coisas que ele nunca tinha me contado, que talvez fosse um fetiche dele, ele me contou. E isso aproximou o casal, trouxe papos super excitantes para nós dois e com certeza trouxe ali uma excitação sexual diferente, mesmo para um casal há quase 10 anos juntos. Olha, tá vendo? Experiências pessoais. Isso, e nada como ouvir uma experiência, né? Isso faz toda a diferença para nós, ouvir na prática o que dá para fazer. Exatamente, nossa, com toda certeza. Faz muita diferença isso, porque a gente entender, né, de que um casal que está começando, tá ali a flor da pele, como você explicou, e não só 10 anos, né? A gente pode pensar em mais 20, tempo, 30, né? 50, né? Exatamente. Exatamente. E isso eu acho que é muito válido para todo mundo que está assistindo começar a repensar, né? De como que a gente pode pensar com um detalhe tão simples que é um podcast, né? E dentro de um carro que está dirigindo e você pode estar indo para qualquer lugar, né? Como um exemplo maravilhoso. Adorei esse exemplo, Dani. Maravilha. Ai, muito legal. E aí, assim, explica pra gente em relação ao que acontece, inclusive, com principalmente a mulherada, né? Que o tempo vai passando, né? Sim, e as fases mudam. Sim. Exatamente. Além do relacionamento, nós mulheres principalmente, vivemos fases na nossa vida. E durante cada uma das fases na nossa vida, a gente descobre uma mulher diferente dentro de nós. Por quê? Né? Se você tá solteira, com a vida sexual super ativa, que é uma coisa natural, da juventude, dos hormônios da juventude, né? Da fase de vida, da questão cultural dessa fase de vida. É esperado de uma mulher jovem e solteira que ela tenha uma vida sexual mais ativa. Depois essa mulher casa, né? E aí ela vai ter a família dela, e aí de repente ela tem filhos, aí a maternidade vem com toda aquela carga pesada que nós mães sabemos que vem junto, e aí culturalmente na nossa cabeça a gente já dá uma brochada na sexualidade, porque a gente passa a ser mãe na maior parte do tempo, e aquela esposa, aquela namorada, aquela amante fica em segundo plano, né? Então a maternidade vem
com toda essa carga pesada mesmo. Passando ali dessa fase de maternidade, né, a gente talvez volte à maternidade, que eu quero dizer, com os filhos pequenos, né? Os filhos crescem, ficam mais independentes e aquela mulher volta a conseguir olhar para si, a se cuidar mais, né? Deixar aquele tempo que ela ficava ali correndo atrás da criança pequena e olhar para ela mesma. Então a sexualidade começa a melhorar um pouquinho, ela começa a correr atrás do tempo perdido e de repente essa mulher se vê aos 45, 50, 60 anos no período de menopausa, que é um período de baixa da sexualidade também, por questões hormonais principalmente, também por questões culturais, por questão de autoestima, né, e de autoconhecimento. Muitas vezes essas mulheres têm aquela cultura errada de, eu já tô velha, né, sexo é coisa para jovens, né, ou não, nossa, meu corpo, eu tô cheia de rugas, o parceiro não vai se excitar por mim, eu não tenho mais aquele corpinho de 20 anos. E é uma coisa muito, muito errada da gente pensar, né? Porque sexo não tem idade e a gente só vai passar por fases. E é importante a gente entender que cada fase vai ter um nível de sexualidade, uma diferença na sexualidade, mas que ela tem que estar existente. E quando eu falo em sexo, não necessariamente eu tô falando de penetração, eu tô falando de um sexo mais carnal, né? Muitas vezes a sexualidade está na nossa cabeça e é isso que a gente precisa resgatar ao longo da nossa vida, né? Para esses casais que estão há mais tempo e de repente a esposa tá ali nesse período de menopausa, que é um período muito difícil para a mulher, o parceiro entender, né, que talvez o ritmo sexual desse casal vai diminuir e que ele precisa de aumentar os estímulos, porque nós, mulheres, a gente precisa de um clima, a gente precisa de estar ali conectada nesse relacionamento para a gente ter uma boa relação sexual. Diferente do homem que consegue, na grande maioria das vezes, usar o sexo como válvula de escape, nós mulheres não conseguimos. Então, é entender que a sexualidade ela vai continuar ao longo da sua vida e que você vai passar por fases e que tudo isso é normal. Vão ter fases de altas sexuais, vão ter fases de baixas sexuais e depende da gente, né, querer melhorar ou estar satisfeito com isso. É difícil, de repente, uma mulher de 60 anos ter a mesma desenvoltura ou libido, né, desenvoltura sexual ou libido de uma mulher mais jovem. Às vezes até tem, olha que eu me impressiono com os meus pacientes, mas na grande maioria das vezes, né, não é assim que a gente percebe essas mulheres. Mas o que é mais importante é a gente entender e aceitar esses altos e baixos e não se frustrar. Porque se a gente fica esperando que a gente vai ser super sexualmente ativa, né, com 50, com 60, com 70, a gente vai se frustrar muito. Agora, se a gente entender que nossa vida tem fases e que isso só faz parte de um ciclo natural, a gente vai aceitar muito melhor isso. E eu não tô dizendo que você não vai transar com 60, com 70, com 70, com 80. Claro que você vai, né? Se você quiser, você vai. Mas de uma forma completamente diferente dos 20 anos. E não quer dizer que vai ser pior. Tem relacionamentos que só melhoram com o tempo. Assim como o vinho, né? Só melhora com o tempo. Verdade. E alguns relacionamentos são assim, sim. Só melhoram com o tempo. Isso vai depender da conexão do casal. O que vem com o tempo também. Então, a parte boa dos relacionamentos longos e duradouros é que essa conexão aumenta e a gente consegue chegar, né, num longo prazo com uma conexão que vai fazer com que esse relacionamento seja cada vez melhor. Pessoal, achei excelente essa explicação. E eu acho legal frisar, né, isso que você falou, né, primeiro sobre o olhar para si. Depois, em relação à mulher, mas a gente também tem que pensar no homem, e eu penso em duas coisas, inclusive, né? Porque tem os extremos, né? Nem para tão pouco e nem para tanto também, né? Com certeza. A gente sempre achar um equilíbrio aí, e também, né? Eu conhecendo bastante gente, ouvindo muitas pessoas, inclusive te acompanhando bastante, eu penso que existe o problema, a dificuldade, que na maior parte das vezes sim é das mulheres, mas também tem os homens que têm, né? E também... E não é pouco, viu? Exatamente. Não é pouco. Porque eu vejo que hoje mesmo eu comentei, né, do nosso programa, divulgando, e eu ouvi já assim, mas é porque o homem não entende, porque o homem faz isso, porque o homem faz aquilo.
né, em excessos. Sim, mas sabe que uma coisa que eu percebo muito é a falta de diálogo sobre sexo entre os casais, né? O homem não entende. Realmente, o homem tem muito mais testosterona, psiquicamente falando, a sexualidade funciona de uma forma diferente. Mas muitas vezes essas mulheres, elas escondem debaixo do tapete aquela dificuldade, né? Aquela falta de vontade, aquela dor na relação. Ela finge que não aconteceu nada, que tá tudo bem. E aí o homem fica achando que ela não quer, porque ela não gosta mais dele, ou porque ela não tem mais tesão. Então, assim, fica difícil para o homem entender. Eu acho que um casal que tem um diálogo aberto sobre sexo, que a mulher consegue passar para o homem, né, o porquê. E muitas vezes eu falo isso para as minhas pacientes do consultório. Fala para o seu marido que você veio hoje aqui e abre uma conversa com ele. Explica para ele que eu falei para você que isso é normal da idade, da questão hormonal, né, e sobre a conexão de vocês dois, que você precisa de um clima, de um namoro, que não é simplesmente numa segunda-feira à noite cansativa, depois que você pensou em tudo na sua vida, menos em sexo, que seu cérebro vai ter um estalo só porque deu 9 horas da noite e você vai querer transar. Não é assim que funciona. Infelizmente não é. É muita hipocrisia a gente achar que o nosso cérebro, sem estímulo nenhum, vai ter vontade de ter relação sexual, vai ter um desejo espontâneo, né? Simplesmente porque o marido quer. Então, é importante que vocês tenham esse diálogo aberto com o parceiro e expliquem para ele, olha, não tá legal, não tô feliz, não tá gostoso, ou tá doendo, ou, nossa, tá estranho, eu vou procurar uma ajuda médica. E abrir esse diálogo, essas possibilidades, ou até mesmo o que eu fiz, né, pro meu parceiro, de conversar com ele, de um dia ouvir um podcast, ou discutir uma coisa, né, mais picante, mais provocante, talvez, com o meu parceiro, que levou a gente a discutir uma coisa que talvez a gente não tivesse discutido em quase 10 anos de relacionamento, com certeza vai ajudar a abrir o leque ali do diálogo da sexualidade e vai ajudar a melhorar a sexualidade dessas mulheres. Aproveitando já nisso que a gente entrou aqui rapidinho, uma coisa que existe, que é um tabu muito grande, né? Uhum. É o preconceito, né? Com certeza. Principalmente de buscar ajuda. Com certeza. Porque assim, falar que você é ginecologista é uma coisa. Uhum. Ah, mas ela é sexóloga. Pronto. Já travou tudo, né? Muitas não vão, né? Já falar, não, vou desmarcar. Hoje mesmo eu coloquei uma enquete no meu Instagram perguntando se durante uma consulta ginecológica é tocado no assunto da sexualidade. Porque é uma coisa que eu percebo que as pacientes vêm pra mim, muitas vezes porque viu no Instagram e fala, doutor, eu queria falar, mas porque com o meu último ginecologista ou com meus outros ginecologistas, eu nunca tive a liberdade de tocar nesse assunto e falar sobre essa questão que sempre me incomodou. E a gente vê que é um tabu ainda entre as mulheres falar de sexo, falar de sexualidade, né? Falar que mulher gosta de sexo, sim, e que mulher pode gostar de sexo e deve gostar de sexo. Porque isso culturalmente é uma coisa masculina, né? O prazer, né? Culturalmente foi sempre ligado ao homem e a mulher como um objeto de prazer, né? Mas graças a Deus, hoje em dia, né, as gerações atuais vêm mudando isso e a gente vem mudando a nossa cabeça para trazer para as mulheres, mesmo as mulheres mais velhas, que olhem para a sua vida sexual, para a sua sexualidade de uma forma diferente e busquem sim ajuda. Né? Deixe esse preconceito, esse tabu de lado e busquem ajuda e venha conversar sobre sexualidade, sobre educação sexual, que são coisas que ficaram muito ali escondidinhas, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes, né? Vocês não têm relação há tanto tempo, e aí, vocês falam sobre isso? Não, doutor, eu evito e ele aceita, ou vice-versa, né? Porque já tenho pacientes que é o contrário, o parceiro não quer, também tem problemas de sexualidade. Falei, e aí, fica esse elefante branco na sala, né? E aí vocês fingem que nada aconteceu, que tá tudo bem? Precisa ser falado. O diálogo é um dos melhores remédios para a sexualidade. Acho que também para a vida inteira, né? Para tudo na vida. Porque querendo ou não, a sexualidade vai estar com a gente por toda a nossa vida, né? Então, se a gente não cuidar disso,
quais as consequências que a gente pode ter? Muitas. E eu acho muito importante isso que você falou, de trazer isso de forma leve, né, Aline? Que é o que a gente sempre preza aqui. De se você tá com alguma dificuldade, realmente procurar ajuda e não tem nada de errado com isso. Na verdade, é a opção certa. E novamente o que você falou da gente aceitar realmente o ciclo da vida, entender as etapas e tá tudo bem entre todas elas. E novamente trazer os 3 pilares que a Daniela citou aqui. Porque se o parceiro tem aí sua autoestima, a sua saúde mental, a sua sexualidade em dia e a parceira também, a probabilidade de eles conversarem sobre isso, se abrirem sobre isso, né? Olha, se você tocar aqui, vai ser melhor pra mim. Olha, tá doendo. Olha, vamos fazer dessa forma. Ou não gosto disso. Realmente se abrir com o seu parceiro. Acho que é isso que é o relacionamento, né? E a grande dificuldade das pessoas. Com certeza. Legal. Então, ó, já anotem essas dicas aí, depois tenham um papinho com seus parceiros, com suas parceiras. Para quem é solteira, já ficou a dica aqui também. E, Daniela, e muita gente deve perguntar para você também, tá? Estou com a libido baixa. E aí, tem alguma pílula que eu possa tomar? Tem algum remédio para isso? Como que eu mudo essa situação, né? Sim, isso é, acho que a grande pergunta que eu recebo todo santo dia na minha clínica diária, né? Então, a gente sempre está procurando uma pílula mágica que vai resolver todos os nossos problemas, principalmente quando a gente fala de sexualidade. Mas já entendendo os 7 pilares, que desses pilares, a grande maioria tem muito mais a ver com o nosso psíquico do que com o nosso físico, a gente já consegue entender que não existe pílula mágica e que, infelizmente, não vai ter um remedinho que eu vou dar para vocês e que vai fazer você ter muito desejo e ter vontade de ter relação todos os dias, ou vai fazer com que aquela relação seja mais prazerosa. Claro que se você tem um problema físico, né, que vai te impedir de ter uma boa relação sexual, né, a gente tem vários tratamentos, né, hormonais, ou se você tem uma dor na relação, tem que tratar a causa dessa dor. Mas, na grande maioria das vezes, quando a gente fala de sexualidade, mais de 85% das questões são psíquicas, independente se de homens ou de mulheres, tá? 85%. Só 15% que entra a questão física, e mesmo assim, dessas questões físicas, menos de 5% são questões hormonais, né? Entra muito mais ali as questões metabólicas, físicas de circulação sanguínea, né? E de outras doenças metabólicas que interferem bastante na sexualidade também, né? Então, se você acha, né, minha sexualidade está ruim, então eu vou usar um hormônio e que vai me fazer melhorar 100%, já te digo que não é assim que funciona e que na maior parte das vezes não vai resolver o problema. A gente ouve muito falar dos alimentos afrodisíacos, né? Ai, Dani, e aí, se eu, sei lá, tomar catuaba ou chocolate, vai me ajudar na minha relação sexual? Isso é uma outra coisa que é muito controverso, né? Porque a maior parte dos alimentos que são ditos como afrodisíacos são alimentos que aumentam a circulação sanguínea, fazendo com que a gente tenha mais irrigação no corpo, de sangue no corpo inteiro, e principalmente na região pélvica. Quando a gente pensa na sexualidade masculina, o homem precisa de bastante sangue para irrigar o pênis e ter uma ereção. Logo a gente pensa, então a catuaba, o amendoim, o chocolate vão fazer com que esse homem talvez tenha um desempenho sexual melhor? Talvez. Não é nem comprovado cientificamente isso. Mas tem algumas questões que melhoram um pouquinho sim. Mas não melhoram o desejo, que é totalmente diferente do que desempenho sexual. O desejo é a questão psíquica, né? De você ter a vontade, independente se seu corpo, né, tá bem irrigado, se você vai ter uma ereção ou não. E eu falo ereção porque a gente tem ereção clitoriana também. Quando a gente está excitada, o nosso clitóris ele também fica ereto, ele fica mais durinho, ele tem um aumento de tamanho durante a ereção clitoriana. Então, esses alimentos, eles melhoram sim a irrigação local, né, de sangue, então talvez melhoram o desempenho sexual, tá? Mas o desejo em si, não muito. As bebidas alcoólicas, né, elas podem sim melhorar um pouquinho, né, o desejo sexual, porque ela deixa a gente mais desinibida e talvez bloqueia um pouco tabus, vergonhas, e por isso a bebida alcoólica ela consegue sim melhorar um pouco o desejo.
mas por outro lado, ela não é muito legal para o desempenho sexual, principalmente masculino, né? Então, para a gente ver ali que tem altos e baixos, são coisas assim que a gente tem que ver bem onde está o problema desse casal, né? O problema dessa pessoa, para ver se isso vai ajudar ou não. E o principal sempre vai ser o psíquico, né? Quando a gente fala de tratamento, eu sempre passo pelos 7 pilares e tento entender onde é o problema de cada pessoa. Então, se o problema dela tá na autoestima, se ela se sente feia, se ela não gosta dela mesma, é óbvio que essa mulher não vai ter uma desenvoltura, ela vai querer ter relação só com a luz apagada para não sentir vergonha do corpo. Se ela tá muito estressada, ansiosa, se toma ansiolítico, tudo isso vai bloquear a sexualidade dela, com certeza, né? Se ela não se conhece, se ela não se excita ao longo do seu dia, ela não tem uma mente erotizada, também vai ter dificuldade de se erotizar naquele momento e de ter um desejo espontâneo também. Então, tá vendo? São vários pontos que a gente tem que avaliar. Culturalmente, claro que algumas pessoas são muito bloqueadas pelas questões culturais e muitas vezes a gente precisa até de uma ajuda psicológica para resolver isso. Então, não tem uma fórmula única de tratamento para sexualidade, para libido. Geralmente, a gente avalia cada caso, né? E aonde está o problema de cada pessoa. Se essa pessoa tem um problema hormonal, aí eu tô na menopausa e a minha questão é super hormonal. Eu tô bem comigo, eu tô bem com o meu corpo, meu relacionamento tá ótimo, eu me conheço super. Talvez sim, eu vou fazer uma reposição hormonal nela e ela vai ficar maravilhosa. Mas as outras todas questões que não são simplesmente hormonais vão requerir dessa pessoa mais esforço. Porque mudar questões psicológicas, mudar a rotina, né? Mudar a forma com que a gente vive é muito mais difícil do que com um comprimidinho, não é mesmo? Ou seja, não existe fórmula mágica. Não tem. A gente precisa se querer bem, a gente precisa buscar ajuda, e a gente já trouxe aqui inúmeras, né, formas de como você obter essa ajuda, pessoal. Então, busque ajuda de todas as maneiras, não é não? Muito bem. Excelente, tudo maravilhoso. Eu espero muito, né, que a galera aí tenha entendido muito bem o recado. Claro que a gente teve que pincelar tudo, porque nosso tempo é muito curto, né, Dani? Sim, a gente tem que voltar mais vezes para falar cada fase ali da vida da mulher, ou falar de cada pilar da sexualidade, porque é muita coisa para ser, né, dita, muita coisa para ser falada. Eu acho que quando eu começo a falar de sexualidade, você me dá 5 horas que eu não vou parar de falar. Exatamente, eu acompanho ela e ela sempre está colocando lá muita coisa legal, pessoal. Acompanhem o trabalho da Daniela. É um trabalho excepcional e que ajuda muito, principalmente nós mulheres, a olharmos para o espelho e conseguir enxergar alguém, né? Exatamente. Porque tem muita gente que, infelizmente, tem os processos e olha e sai correndo. É onde a sexualidade começa, na hora que a gente levanta da nossa cama. E mesmo antes de pensar em nada relacionado a sexo, a gente se olha no espelho. E se a gente gosta da imagem que a gente vê, se a gente se atrai por essa imagem, você já começou bem o seu dia. Você já começou bem com a sua sexualidade. Ah lá, tá vendo? Então, ó, fica a dica, hein? Olha pro espelho e vê como é que tá a situação. Isso mesmo. Verdade. E eu acho que uma dica fundamental é você também observar o profissional que você busca. Porque isso eu achei um ponto muito interessante da Daniela citar. Quantas aqui assistindo nós que já passou com um ginecologista e que tocou nesse assunto? Que questionou como está a sua sexualidade, como é com o seu parceiro? Qual médico, né, especialista nisso que você faz um acompanhamento, questiona essas questões? Você se sente acolhida a ponto de contar para esse profissional? Então, mais uma vez, colocando aqui para você refletir qual profissional você dispõe à sua saúde. Aí você abre a sua vida para ele, porque isso é muito importante. Quando a gente busca uma pessoa, uma ajuda, a gente está esperando ser acolhida, né? E quando isso não acontece, mais um tabu é formado na nossa mente. Você sabe que não são todos os profissionais ginecologistas e obstetras que têm formação para falar de sexualidade de uma forma assim muito abrangente, né? Infelizmente,
Na residência médica de ginecologia e obstetrícia, na especialização, a gente não tem tanto essa parte e por isso eu senti a necessidade de buscar fora, né? Fiz uma pós-graduação para falar sobre isso, leio muito, estudo muito sobre isso, porque realmente não faz parte da nossa grade curricular. Uma carência, né? Exatamente. E o que eu percebo muito é que muitas vezes eu preciso puxar dessas mulheres que estão ali consultando comigo e questionar, porque muitas vezes elas estão ali fechadas para falar sobre esse assunto, elas não querem se abrir, justamente porque talvez numa experiência ruim anterior ela tentou falar sobre o assunto e ouviu, ah, é esse mesmo, ah não, tá tudo bem, né? Então isso acaba atrapalhando bastante o nosso canal de comunicação. Mas eu percebo que sempre que eu puxo, que eu falo aos pouquinhos, elas vão se soltando e a consulta dura 1 hora, né? Porque a gente não para de falar nunca mais. Tá vendo, pessoal? Então, eu indico a Daniela, tá bom? Obrigada. Dani, pra gente finalizar, então, que já estourou nosso tempo. Para variar, né? É porque o bate-papo tá muito bom, né, pessoal? Deixa seu recado, fala para o pessoal onde que a gente pode encontrar você e logo mais você vai estar aqui com a gente de novo. Maravilha. Bom, primeiramente, eu desejo para todos vocês um Dia dos Namorados incrível e maravilhoso. Independente se você tem uma parceria, se vai estar ali junto, dormindo de conchinha com alguém, ou se você vai estar sozinho, curtindo o seu eu, né? Curtindo você mesma. Então, eu espero que vocês consigam encontrar dentro de vocês ou dentro do relacionamento de vocês o melhor que vocês podem se dar. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, né? @doutora Daniela Knop, tudo junto. E temos também para ajudar vocês que têm ali um problema na sexualidade, que estão tentando identificar onde está o seu problema, o curso do Bem-Estar TV, o Na Cama, um encontro com você, onde eu cito todos os pilares e desenvolvo um pouco sobre cada um desses pilares. E no final de cada aula, a gente dá um dever de casa para ajudar você aí na sua casa mesmo a resolver um desses problemas. Excelente. Adoramos tudo. Muito obrigada mais uma vez, Dani. Obrigada, eu. De vir com esse conteúdo riquíssimo e eu espero muito, pessoal, que tenha ajudado mais uma vez você a olhar para o espelho e se querer bem. Muito obrigada, né, Luana? Isso mesmo. Obrigada, Daniela, TV Cabreúva, mais uma vez, por toda a estrutura. Agradecemos a você por estar nos acompanhando novamente. E é isso, espero que tenha sido mais um incentivo aí para você. E um feliz Dia dos Namorados, hein? Mesmo. Até a mais. próxima. The end. Boa tarde.